Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Então, hoje estou me atrevendo novamente a falar um pouco mais sobre a filosofia espiritualista de Pietro Baldi em sua obra A Grande Síntese. Eu tentei elaborar uma forma de transmitir os conhecimentos desse capítulo 37, mas, sendo sincero, eu não consegui estabelecer uma rota para fazer o capítulo. Eu até rascunhei algumas coisas no caderno para ver se ficava mais diretas as informações. E também existem conceitos que, para mim, são conceitos novos. Então existe uma certa dificuldade da gente compreender e falar sobre esses conceitos. São conceitos novos para a própria humanidade. Eu faço até uma comparação. Da mesma forma que surgiu a teoria da relatividade, surgiu a grande síntese com Pietro Baldi, que dentro do campo do espiritualismo traz informações que são informações avançadas na visão do espiritualismo, nessa relação com Deus, com o universo, não só no sentido material, mas no sentido espiritual, no processo da criação do cosmos, da evolução, onde você coloca a consciência e não só manifestações materiais de um sistema que surge e vai se expandindo, mas dentro desse sistema a consciência. Então esse capítulo 37 de A Grande Síntese, com o título Consciência e Superconsciência, Sucessão dos Sistemas Tridimensionais. Aqui Pietro Baldi ele usa muito metáforas de geometria, e isso às vezes me pegou um pouco, porque a área da descrição matemática eu tenho certas dificuldades. Não quer dizer que ele está usando fórmulas matemáticas aqui, mas ele está usando conceitos de geometria, conceitos básicos de geometria, para a gente entender as dimensões. No caso, as 3 dimensões do espaço-tempo e a dimensão que ele chama de dimensão conceitual, que é a dimensão da consciência, que se vê desperta dentro desse cosmos que vai surgindo, a partir das partículas que começam a se juntar, dando forma às coisas. E ele descreve sempre esse processo em 3 fases. Ele faz uma menção direta à Trindade, que é de grande conhecimento dentro do cristianismo. Então ele concebe Deus se manifestando sempre em 3 fases. Então tudo que acontece no universo, nessa visão de Ubaldi, ela acontece em 3 fases. Por exemplo, no vídeo anterior que eu soltei aqui para vocês, eu mostrei que ele começa falando do capítulo 35, se não me engano. Eu estou pulando um capítulo aqui, eu estou entrando no capítulo 37. Ele começa aquele capítulo falando da teoria da relatividade de Einstein. Então ele começa a falar sobre o que o Einstein chamava de 4ª dimensão, que é a dimensão do espaço-tempo. Já em Pietro Baldi, ele concebe essa 4ª dimensão como uma nova dimensão que está se iniciando. Então seria uma fase de uma 1ª dimensão, uma 2ª dimensão, uma 3ª dimensão, que acontece em um outro plano. Então, para Pietro Baldi, o que seria a 4ª dimensão, dentro da visão de Einstein, para ele seria uma 1ª dimensão de uma outra dimensão. Compreendem? Então, a questão da dimensão espaço-tempo, que é interligada na visão de Einstein,
já seria uma dimensão que foge à nossa percepção das três dimensões, né? Que é a reta, eu sempre confundo isso. A reta, o comprimento, né? O volume, enfim, são as três dimensões, né? Ele vai falar que essa quarta dimensão, ela já segue leis diferentes, porque o tempo não é contínuo nessa quarta dimensão de Einstein. Ele é relativo. A gravidade, os centros de massa, eles vão interferir no tempo, fazendo que o tempo não seja contínuo. Para quem não está entendendo, eu estou falando que onde ocorre esse processo de curvatura do espaço-tempo, devido à força gravitacional e a massa, como a massa de uma estrela como o nosso Sol, ele faz uma curvatura no espaço-tempo, nesse tecido do espaço-tempo. Então, o tempo, ele sofre a influência desse processo de curvatura. Da mesma forma, a velocidade, ela também vai influenciar no tempo. Quanto mais rápido o processo acontece, menos preso ao tempo, no sentido que nós compreendemos, ele acontece. Então é por isso que o tempo e espaço, ele é relativo, ele se torna uma outra dimensão de percepção da realidade. Compreendem? Então, falando aqui desse capítulo, só umas coisas interessantes aqui. O tempo, a gente percebe o tempo sempre avançando para frente. Sempre para frente. Vocês já perceberam, já pararam para se perguntar por que o tempo corre sempre para frente? Porque nós estamos presos às três dimensões. E a gente não consegue viajar para o passado. Mas dentro dessa visão de relatividade do tempo, que seria uma manifestação temporal em uma outra dimensão, é possível viajar para o passado. Ou seja, as três temporalidades, presente, passado e futuro, estão conectadas em uma outra dimensão, que não está presa às três dimensões às quais nós estamos. Percebem a diferença de realidade? Como que as coisas são um pouco mais complexas do que a nossa visão. Continuando aqui, eu tive que fazer um corte no vídeo. Aqui entrando no capítulo 37, que se chama Consciência e Superconsciência, Sucessão dos Sistemas Tridimensionais. Então, o que eu estava falando, Pietro Baldi, ele concebe esse processo de evolução sempre em três dimensões, porque na visão de Ubaldi, ela se pauta na questão da trindade. Então Deus se manifestou em três momentos, em alfa, que ele chama alfa, beta e gama. Então todo o processo, ele sempre vai sendo repetido dentro das três fases. É por isso que ele fala que não existe uma quarta dimensão, mas seria uma dimensão que sucedeu às três dimensões. Então o espaço-tempo estaria numa primeira dimensão de três dimensões que estão acontecendo, depois das três dimensões do tempo, do espaço físico, da linha, da reta, né? Da extensão e do volume que compõem o mundo material. Então, entrando aqui no capítulo 37, ele fala assim, ele faz uma comparação entre dois sistemas que levam a passagem para outros sistemas. Ele vai chamar de dimensão espacial a dimensão em que vai surgir o cosmos.
Então o cosmos estava ali na singularidade. Ele estava para surgir. Ele era uma possibilidade de surgir. E ele surge. Surgem as partículas, surgem as leis que a física tão bem estuda, e vai vai se compondo o universo que nós conhecemos. Ele vai chamar isso aí de o primeiro sistema, que é o sistema material. Aí vai surgir o comprimento, a largura e a altura, que é o volume. O segundo sistema, que é o que mais interessa aqui nesse capítulo 37, é o surgimento da consciência. A consciência vai surgir, vai se manifestar na fase gama dessas três manifestações da Trindade. Então ela surge apenas como uma singularidade, apenas como um ponto, uma sementinha fechada em si mesmo. Ou seja, a consciência, ela perdeu a noção de si. Ela está presa no átomo. Ela começa um processo novamente de despertar no cosmo físico. Então, nesse sentido, a gente vai entender que a consciência, ela não surgiu no mundo material. Não é aqui que ela nasceu. Ela nasceu nessa manifestação trina de Deus. Na fase alfa, só existia a unidade. Não existia dualidade, não existia divisão, existia apenas a unidade. A unidade é o que a gente chama de Deus, a consciência cósmica, é o espírito. Na fase beta, Deus se manifesta em pensamento. Ele cria, ele se manifesta. E nessa fase vão surgir as consciências. Aqui estamos nós, percebe? Nós não nascemos no mundo da matéria. Nós nos manifestamos enquanto consciência fechada no mundo da matéria. Mas o nosso surgimento real, ele não tem tempo, ele está para além do tempo e do espaço. Não achem isso confuso. Lembrem da teoria da relatividade do espaço-tempo. O tempo e espaço é relativo. Em outras dimensões, as medidas são diferentes, a percepção da realidade é diferente. Então, nessa fase beta, Deus nos concebeu, tirou de si mesmo. Isso aqui é um conceito assim. Ele é diferente do próprio Espiritismo, de onde eu tenho a minha formação religiosa. Porque na época de Kardec existia muita influência do contexto histórico da época, das filosofias, da concepção de uma dualidade cartesiana. Então, existia uma percepção que, para o entendimento da época, tinha que ser aquela. Mas, na verdade, Deus nos concebeu dele próprio. Nós somos manifestação de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não poderia ter nos criado de fora de si mesmo. Porque se fosse assim, nós não seríamos filhos de Deus. Porque Ele estaria usando uma outra matéria, um outro tipo de substância. Na verdade, nós somos da substância de Deus, a substância consciente. Então, essa substância que somos nós, consciências, nascemos na fase beta. E na fase gama, nós nos manifestamos na matéria. Agora, explicar aqui o porquê que nós nos manifestamos na matéria não cabe aqui nesse momento. Existem duas obras de Pietro Baldi que ele vai trabalhar muito bem esses conceitos, que é Deus e o Universo e o Sistema.
São livros que ele vai explicar por que nós, enquanto consciência, que éramos conscientes, nos aprisionamos no campo da matéria, ou seja, perdemos a nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos fala que nós somos criados simples e ignorantes. Esse seria um segundo momento da criação, que eu já falei para vocês em outros vídeos. Porque não é que nós perdemos, não é que nós deixamos o conhecimento. Ele se fechou. A consciência se fechou no campo da singularidade. E essa consciência ela vai se manifestar nas formas. Dentro da fase gama, vão surgir as primeiras manifestações de vida. Então, esse ponto, que é a consciência que está fechada, ele vai ser guiado pelas forças naturais que se manifestam no cosmos e pela força divina, que é o princípio da evolução, que vai impulsionar a essa consciência novamente a retornar ao mundo do todo. Isso é o que a gente chama de telefinalismo. Finalismo teleológico, dobrando a língua aqui. Ou seja, nós partimos de um ponto, que foi o ponto da singularidade na matéria, e estamos caminhando para o absoluto, que é a superconsciência. Então, na fase alfa, na fase gama, que é a fase material, a consciência ela começa um processo de movimento, usando uma linguagem metafórica aqui, que Pietro Baldi usa. O ponto se reconhece na reta. Então ele começa a se mover quando surge o espaço. Ele começa a se manifestar no espaço, quando vai surgir o espaço. Mas ele não tem consciência ainda. A consciência está fechada. Então ela vai ser regida pelas forças desse plano. Ela é uma coisa aqui que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, que eu aprendi isso no Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, num dado momento lá, a espiritualidade introduz um novo conhecimento. O que eles vão falar? A espiritualidade, que são as superconsciências. Que a consciência aprisionada no átomo, ela vai passar pelas formas para se desenvolver. É um conceito que aqui é novo para muitos de vocês, mas aqui só para lançar a ideia. Então, desde o Livro dos Espíritos já fala, espíritos. A consciência vai se manifestar nas formas viventes da matéria. Então ela vai manifestar na planta, nos primeiros organismos celulares. Ela vai passar por todos os processos de evolução. A consciência vai se manifestar nos animais. Percebe aqui? Quando a espiritualidade lança essa ideia, lá no Livro dos Espíritos para Kardec, ela fala assim, ó: tudo no universo está interligado. Uma planta, um mineral, um animal, o ser humano, todos estão conectados. O que ela quis dizer, a espiritualidade? A superconsciência. Que essa consciência que se manifestou no átomo, ela vai passar por essas formas. Por que ela tem que passar, por exemplo, por que uma consciência tem que passar por uma planta? Porque como ela está despertando, ela estava fechada, os processos da natureza vai fazer com que ela comece a despertar. Então lá na planta ela vai sentir o vento, quando ela começa a balançar as suas folhas. Ela vai elaborar sistemas complexos para fazer fotossíntese. Na forma animal, ela vai desenvolver os instintos, ela vai aprender a caçar, e ela vai abrindo.
Aí quando ela chega na fase beta, que é a fase da energia, ela começa a despertar. Então vai surgir os primeiros seres humanos, os nossos ancestrais, os primatas. E nesse processo de evolução da consciência, habitando as formas, ele começa a perceber o mundo à sua volta. A consciência já não está tão presa aos instintos, embora ainda esteja presa ao sentido da fome, do sexo, da reprodução, da sede, enfim, de todos os sentidos que caracterizam as forças que agem sobre o corpo material, o corpo biológico. Mas a consciência na fase beta, ela começa a se interar com o meio. Então a consciência que começa a despertar, ela começa a sentir sentimentos. Então quando um ente do seu grupo, do seu clã, morre, ela começa a manifestar sentimentos. Então ela vai, constrói túmulos, entende o sentido de dar um valor àquele corpo, porque aquele corpo ele foi um ser vivente. Então ela começa a ritos funerários, ela começa a desenhar nas pedras uma espécie de lembrança, uma homenagem a esses entes queridos. Então o sentimento começa a se manifestar. E da mesma forma, o sentimento de Deus, porque começa a se manifestar o instinto de adoração. Então ela começa a eleger seres materiais como divindades. Ela elabora o sol como um deus, o trovão como um deus, como a gente vê dentro da mitologia grega, citando só como um exemplo, em que a divindade ela é atribuída a Zeus, a Hera, são seres que têm um lado divino e têm um lado da natureza. Então, dentro de todas as culturas, começa a ser elaborado esse princípio na fase beta de uma manifestação superior da consciência. Então nós começamos a construir sociedades mais complexas na fase beta. A consciência começa a levantar cidades, a elaborar um domínio político de um território, mas sempre vivendo no campo da dualidade, porque ao mesmo tempo que começa a desenvolver sentimentos mais evoluídos, ela ainda tem um instinto da guerra, um instinto da destruição. São duas forças, porque aqui a dualidade está se manifestando. Mas a força de Deus, que é o princípio da lei, ela também está se manifestando. E ela está fazendo com que essa consciência comece a avançar. E o livre-arbítrio, ele começa a se manifestar de novo. O mesmo livre-arbítrio que lá dentro da Trindade, no mundo original, se manifestou na fase beta, quando a consciência, Deus em consciência maior, que estava em alfa, ele se divide em consciências menores, que somos nós, mas ele continua com uma consciência maior através da lei, que é a fase gama. Então aqui a gente vê que a consciência começa a determinar as suas escolhas, a transformar o meio. Então ela passou por esses três processos. Ela estava aprisionada na fase gama, na singularidade, era apenas um ponto que se movimentou na reta. E ela passou pelos reinos da natureza. Em cada reino, ela vai adquirindo algumas potencialidades. Aqui também temos que distinguir uma coisa. Esses seres morrem, mas a consciência não morre. Ela retorna para o mundo astral, ainda fechada, ainda limitada, retorna para o mundo físico, retorna para o mundo astral, retorna para o mundo físico, retorna para o mundo astral, retorna para o mundo físico, e sempre num processo de abertura,
de um vórtice que vai se abrindo. Então a consciência vai se despertando. Então na fase beta, que é a fase da energia, ela vai se manifestar, né? É o que eu falei aqui. Aí surge o ser humano, de um sub-humano para um ser humano. Então nessa fase que nós estamos vivendo, que é a fase atual, nós criamos uma consciência mais complexa. Só esse vídeo que eu estou falando aqui já é um exemplo, porque o sentido desse vídeo aqui é um sentido de espiritualizar. Então a consciência, ela sente essa necessidade de espiritualizar. É o avançar da consciência que rompe essas 3 dimensões e avança para uma dimensão superior, onde a consciência se manifesta plena. Então, chegando à fase alfa, vai surgir a superconsciência. Então, a consciência de uma consciência humana é afetada pelos sentimentos que se manifesta agora no exterior. Ela que estava presa no interior se manifesta no exterior. É o que o Pietro Baldi vai falar de superconsciência ou super-homem, fazendo uma comparação com a filosofia de Nietzsche, só que aqui no sentido de antagonismo, porque a filosofia de Pietro Baldi, ela vai falar de espiritualização de um ser que sobrevive à morte física. Então aqui que é o sentido do super-homem. É uma consciência que está consciente do seu papel na natureza. É o que a gente começa a perceber agora. A consciência, ela começa a entender que ela precisa do meio, ela está integrada ao meio natural que é a natureza. Então ela começa a desenvolver sentimentos superiores, ainda que viva uma fase perigosa, como muito bem falou Carl Sagan. Carl Sagan, num dado período da sua vida, nessa ânsia de querer descobrir mundos superiores, mundos fora do planeta Terra, que é um próprio produto dessa consciência que vai se abrindo, ele fez uma comparação. Ele falou assim: se existe vida em outros planetas, o processo de evolução provavelmente não foi tão diferente do processo de evolução da espécie humana. Então, quando a consciência vai se desenvolvendo, ela chega um período em que ela tem um grande empoderamento de conhecimento. É o que nós estamos vivendo agora. Nós somos capazes de criar a inteligência artificial, de criar vacinas, de levar telescópios para o espaço, para observar as galáxias, como que o cosmos funciona, de criar aceleradores de partícula para bombardear as partículas, para estudar as reações atômicas dos prótons, dos nêutrons, de descobrir o bóson. Enfim, uma consciência que está num grau altamente evoluído. Lembrando que essa consciência estava lá nas cavernas, caçando e comendo carne crua. Olha onde que a consciência já está, para vocês entenderem como que a consciência evolui sim. Ela evolui e evolui as formas. Então essa consciência na fase alfa é uma consciência que já está próxima de integração com o todo. Aqui eu estou falando de futuro, a consciência na fase alfa. Nós estamos na transição para essa consciência na fase alfa. Então os estudos da ciência, nessa questão de descobrir como que o universo surgiu, quais as fronteiras do universo, isso é um processo de abertura da consciência. Então, no futuro, nessa fase alfa, vai surgir a superconsciência, a consciência intuitiva, a consciência que não se pauta mais pelos preceitos apenas da razão. Então, a gente vai compreender o todo, porque as consciências que estão num plano superior, as consciências que se comunicaram com Pietro Baldi, através de uma sinergia, através da transmissão de pensamentos em que ele escreveu a grande síntese, explicam isso.
Essas consciências se manifestam em outros planetas, em planetas que sejam planetas mais sutis, não tão sujeitos à força da matéria. Essas consciências se manifestam no cosmos. Então, o processo de evolução, ele não acontece de uma forma uniforme. Como a nossa civilização tem um certo grau de desenvolvimento, existem civilizações que estão abaixo de nós. E existem civilizações do cosmos que estão bem à frente de nós. Ou seja, existem consciências que estão atrás de nós, existem consciências que estão bem à frente de nós. Essas consciências que estão bem à frente são as superconsciências que já estão na fase alfa. Então, voltando aqui ao que eu falei do Carl Sagan, então ele fala assim, que num dado grau de evolução dessas civilizações, quer seja a planetária terrena, quer seja em outros planetas, o desenvolvimento pode ser um pouco semelhante. Então, é um período assim complexo, porque a nossa consciência, fundamentada no nosso livre-arbítrio, porque a consciência despertou, então nós somos capazes de fazer escolhas e desenvolvemos uma alta capacidade cognitiva e intelectual. Da mesma forma que construímos coisas boas, podemos construir bombas atômicas, bombas de nêutron, porque a consciência está muito avançada. Então, Carl Sagan muito bem falou, é um período ou vamos dar um grande salto na nossa evolução da nossa consciência, só lembrando que Carl Sagan era ateu, não confunda as coisas aqui, ou então a gente vai se jogar no abismo, em uma nova queda, porque nós estamos aqui, sem eu entrar nesse assunto, nós estamos aqui por uma queda de consciência. Então existem quedas e quedas e quedas. Então nós podemos começar uma terceira guerra mundial e fazer com que caiamos novamente. Então a nossa consciência ela iria para o plano astral, o plano espiritual, e a gente iria reencarnar em outros planetas, e provavelmente com uma grande dificuldade de começar novamente a evolução da consciência. Percebem a realidade das coisas desse ponto de vista? Então, do ponto de vista materialista, uma bomba atômica acabaria com tudo, né? Então seria o fim da humanidade, da espécie humana. Mas do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista de Deus, a nossa consciência voltaria para o mundo astral. E em reencarnações coletivas, a nossa espécie iria nascer em outro planeta. Numa condição que não teria mais internet, não teria todas as condições positivas que nós construímos. Mas pela nossa escolha, nós pagaríamos um preço altíssimo. Porque a consciência, ela não morre. O corpo material, as formas materiais que morrem. Se você perceber as coisas pela teoria da relatividade, do espaço-tempo, você vai começar a aceitar essa realidade. Enfim, eu acho que eu vou fechar esse vídeo por aqui. Só para fechar esse vídeo aqui, eu passei por algumas coisas porque fica confuso, até para mim explicar algumas coisas aqui que o Pietro Baldi fala, porque ele usa alguns conceitos da geometria para situar a consciência nesse espaço-tempo. Mas, só para fechar aqui a questão da superconsciência, então seria uma consciência intuitiva, e não uma consciência fragmentada e racional. É isso que Pietro Baldi fala, que a ciência, ela vai entrar nesse processo de uma linha de conhecimento em que a intuição seja predominante. Porque apegado ao raciocínio lógico fragmentado, nós não temos a capacidade de conceber o que seja o todo. E o todo é o conhecimento de todo. O Stephen Hawking, aquele cientista que faleceu recentemente, o cientista inglês, que tinha uma doença degenerativa, em que ele vivia numa cadeira de rodas e se comunicava de uma forma cibernética,
Ele tentou elaborar, eu estou enrolando a língua, ele tentou elaborar a teoria de tudo, ou seja, uma linha de conhecimento que explicasse todo o universo, tudo, tudo, tudo. Mas Pietro Baldi, através de sua voz, que é a consciência superior que inspirou Pietro Baldi, ele mostra que esse conhecimento ele não vai ser obtido no campo do relativo, porque nós estamos presos à dimensão temporal das 3 dimensões, né? E o campo da dimensão do espaço-tempo, da relatividade, ele é totalmente diferente das concepções que temos no mundo material. Então, nesse campo que a consciência está liberta. Então, a superconsciência, ela entende o todo. Ela compreende tudo simultaneamente, ao mesmo tempo, rápido, imediato. Já nós, no campo do relativo, nós sempre vamos estudar fenômenos. A ciência sempre estará elaborando teorias, ela sempre estará experimentando as coisas e adquirindo conhecimento, mas nunca vai conseguir fazer uma colagem desses conhecimentos e compreender o todo. Mas as superconsciências falam, o caminho para essa compreensão é a intuição, porque a consciência, as nossas consciências, elas não são uma manifestação apenas dessas 3 dimensões. A consciência ela extrapola o espaço-tempo. Ela não está presa a essas dimensões. O que está preso a essas dimensões é o nosso corpo, são as formas materiais. A consciência é o que eu falei em outros vídeos para vocês, que o Pietro Baldi fala. A consciência é capaz de atravessar todo o universo físico e entrar em outra dimensão. A consciência ela não está presa ao campo material. É porque nós estamos vivendo uma realidade invertida da realidade original. Porque a consciência lá na fase gama, ela se aprisionou na matéria. E agora ela está se libertando pela própria força de Deus. Nessa teleologia, ela vai se abrindo. Então, quando ela chega a essa fase, a fase alfa, que é a fase da superconsciência, é o momento em que nós começamos a entender o que seja realmente a teoria de tudo. Porque tudo é o quê? Tudo é Deus se manifestando de uma forma plena. É o conhecimento pleno. Não é esse conhecimento relativo, fragmentado, que aconteceu na fase gama. Entendem o que eu quero dizer aqui? Então é isso que é a superconsciência, é isso que é o super-homem, que não tem nada a ver com essa visão materialista de Nietzsche, uma visão reducionista da realidade. Eu estava lembrando aqui daquele filme 2001 e Uma Odisseia no Espaço, para fechar aqui. Lá é interessante, porque na fase dos primatas, enquanto nós vivíamos na fase dos primatas, surge um monolito, uma forma brilhante, material, entre os primatas. Então eles chegam ali e começam a estranhar aquilo ali, até que eles tocam naquele monolito. Aí num dado período da cena lá, surge uma música clássica, e um dos primatas, depois de uma briga lá de clãs por poder, quando ele pega um osso, entende que aquele osso é uma arma. E ele agride e mata um outro primata de outro clã. Então ele se empodera. Ou seja, a consciência começa a se despertar. E ele joga o osso para cima. E a câmera vai filmando o osso se projetando no espaço até que surge uma nave. Então a gente vê o ser humano em uma nave peregrinando pelo espaço. Ou seja, foi um salto da consciência dentro do processo evolutivo, né? A gente chegou à era espacial, é a fase que nós estamos vivendo. Lá no final, ele se depara com uma leitura minha, viu? Com uma outra dimensão. O astronauta que sobrevive, né? Porque dentro da nave, a inteligência artificial vai eliminando os astronautas. Mas ele consegue sobreviver,
e desligar o HAL, que é a inteligência virtual que comandava a nave. Então lá no final ele vê uma outra dimensão. É isso que eu quero dizer para vocês, a mensagem do filme. A consciência que se viu aprisionada na matéria, o destino dela é chegar à superconsciência, é entender as outras dimensões, é entender que nós não somos apenas um ser material que vive para fazer compra, comprar carros, reproduzir, porque nós somos capazes de raciocinar, somos capazes de criar coisas boas, somos capazes de criar bombas nucleares, somos capazes de dar esse salto quântico para uma outra dimensão, porque esse é o nosso destino. Quem já leu um pouco da obra de Pietro Baldi entende que o nosso destino teleológico é voltar para o todo. Essa força é maior do que os nossos nãos querer, o nosso não querer. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos retornando para o todo. Esse corpo aqui, esse corpo biológico, no futuro, ele vai se transformando, ele vai se adaptando a essa consciência, ele sempre vai se adaptando a essa consciência. Então, talvez lá no futuro a gente vai ter uma visão diferente, o nosso cérebro será diferente, a nossa boca, os nossos olhos. É só vocês imaginarem esses seres extraterrestres da forma que a gente imagina, né? Às vezes tem um olho diferente, tem uma cabeça diferente. Esse é o processo da evolução, mas dentro desse ser existe a consciência que está caminhando para o todo, para Deus. Valeu a quem assistiu e obrigado. Tchau, tchau.